À parte, enquanto ela percebe que acabou de fazer contato visual com o guarda, ela agora nota nervosamente como aquele cara viu e isso definitivamente aconteceu. Ela começa a socar Hal como um saco de pancadas, enquanto ele diz ó. Ela pensa em como se ele a empurrar contra a parede, então ele terá que abraçá-la e cobri-la, ou pelo menos fingir beijá-la. Ele pergunta a ela para olhar para onde, e ela começa a mencionar como estava dizendo isso ao lado. Ela para no meio da frase quando percebemos que os guardas estavam realmente apenas passando, enquanto ela se pergunta se ele não fez contato visual com ela agora, então ela se pergunta se ele não reconheceu seu rosto e se não viu a recompensa dela, tão valiosa quanto a de Lupin. Enquanto Hal a solta, ela se pergunta como isso aconteceu, e Hal diz a ela que é porque o guarda não podia vê-los. Ele se afasta, e ela pergunta para onde ele está indo e como, se ele for para lá, eles o verão. Ele diz a ela que, aos olhos desses guardas, há realmente uma parede aqui, pois é uma ilusão mágica. Ela questiona isso e lembra como normalmente haveria um círculo mágico deixado para trás quando alguém usa magia, e a magia negra deixa uma aura sombria. Ela começa a se perguntar se lembrou das coisas erradas, mas está bastante certa de que sabe do que está falando. Ela pergunta a Hal por que os guardas não perceberam a magia, e ele diz que isso é óbvio, é porque ele é muito mais forte do que eles. Ela olha para ele com os olhos lacrimejantes, então cai perguntando se ele pode por favor informá-la sobre essas coisas com antecedência. Ele diz a ela que, honestamente, ela parecia muito boba naquele momento, mas ele vai considerar como sendo fofo. Ela olha para cima, dizendo que não está agradecida por isso, e ele diz que tudo bem. Ele diz a ela que deveriam voltar para a loja agora e terminar as coisas. Ela percebe que quase esqueceu como foi pega tentando escapar. Ela pergunta o que o chefe quer dizer com terminar as coisas e o que ele planeja fazer. Ajoelhada, ela pergunta se o chefe não quer dizer torturá-la, e ele diz que poderia deixá-la experimentar isso se ela quiser, e que pode fazer isso ali mesmo, não há necessidade de voltar. Gisele grita que um novo veneno chegou, dizendo a ele que esta sincera e temporária funcionária dele voltará imediatamente ao trabalho para verificar o produto. Ele a encara enquanto ela corre, e então ele ri consigo mesmo, notando como essa garota é engraçada. O tempo passa, e à noite, na loja, ele senta-se despreocupadamente. Gisele diz aqui está enquanto prepara alguns papéis, dizendo a ele que isso resume os sabores dos venenos que ela experimentou nos últimos 10 dias. Ele observa como está tudo legível e como Gisele organiza tudo de forma arrumada. Ele nota como essa é uma habilidade que seu ajudante Vadro House gostaria imediatamente no escritório. Ela diz a ele que ele pode não acreditar, mas todos eles têm gosto de fruta para ela. Ele a encara pensando o quão improvável seria ela fazer magia proibida para adquirir habilidades de escritório. Ela continua a falar sobre o gosto do veneno, que varia com base no efeito, dizendo internamente a ele para reagir a tudo isso pelo menos. Ele pondera sobre o quão improvável seria Gisele se comportar tão obedientemente agora e falar tanta bobagem também. Ele não pode deixar de rir novamente. Ela parece confusa, enquanto Hal se pergunta o que diabos Gisele invocou. Ele lembra como essa garota salta ao menor sinal de dor, mas não tem medo de beber veneno. Ela odeia tudo o que é perigoso, mas está disposta a trabalhar para um vilão. Ele nota o quão interessante é como tudo se contradiz e se pergunta o que há dentro dessa concha dela. Ele pergunta o nome dela, e ela parece confusa com o comentário. Ele diz a ela que quer o nome real, pois ele já disse o dele, mas ela ainda não disse o dela. Ela engole em seco antes de dizer novamente que é Gisele Rein. Ele a olha, notando como ela é dócil, mas quando ele pergunta sobre ela, ela fica tão séria. Ele menciona o quão interessante é que essa garota tem a mesma aparência de Gisele, com cabelos loiros e olhos azuis, mas por dentro é diferente, como se fosse uma pessoa totalmente diferente. A maior contradição é como essa garota não faz nenhum esforço para ser como a verdadeira Gisele, ainda assim, exige ser vista como tal. Ele diz tudo bem. Gisele olha para ele sem palavras antes de perguntar se ele pelo menos acredita um pouco agora. Ela diz a ele que realmente organizou os documentos para distinguir venenos com sua habilidade. Ele diz que reconhece sua habilidade, mas ainda desconfia dela como pessoa. Ela pergunta do que ele desconfia e onde mais ele poderia encontrar alguém tão inofensivo quanto ela. Ele diz que realmente não confia nas pessoas e que a viu correndo também. Ela também pretendia roubar algum dinheiro, e a isso ela diz novamente que estava dando uma volta e quanto ao dinheiro, ela deveria ser paga em breve e só pegou um pouco mais cedo. Ele pondera sobre isso enquanto ela então bate na mesa exigindo que ele lhe diga. Ela pergunta se todo esse trabalho não remunerado é para sempre. Ela menciona como havia trabalhado como uma Excel humana e que isso é pagamento por paixão. Ela também diz que está arriscando sua vida bebendo essas coisas, então ele pelo menos deveria dar um pagamento por risco.
Ele ri novamente, pensando em como é divertido vê-la agir tão fofa assim. Ele declara que isso é algo que Gisele Heim nunca faria. Ele pensa em como agora entende por que os magos negros traziam pintinhos para usar em maldições antes de transformar seus quartos em galinheiros, já que achavam os pintinhos muito fofos para matar. Em seguida, ele estende a palma da mão e vemos luzes roxas girando ao redor e perto da palma de sua mão. Gisele fica nervosa e chama o chefe, mencionando como há um período de experiência para que as pessoas possam aprender as cordas do trabalho. Ela agora entende totalmente se ele não a pagar, já que ele também fornece quarto e alimentação. Isso faz com que ele ria, mencionando como ela nunca entende o contexto. Algo vermelho e roxo começa a aparecer do orbe mágico em suas mãos, e ela olha para cima, vendo duas borboletas flutuando, pensando em como são bonitas enquanto voam perto dela. Ela pergunta se são reais, e ele diz que são seus familiares e que estarão a monitorando a partir de agora. Ela pergunta se isso significa que eles vão ficar perto dela e se podem falar. Ele pensa que ela parece não entender a palavra monitoramento antes de dizer que podem falar com ele. Ela diz que não é justo, pois ela gostaria de falar com eles também. Ela pergunta como as asas deles podem ser tão bonitas, e ele então estraga a surpresa dizendo que a vermelha é venenosa. Ela diz que está tudo bem para ela, ao que ele diz que a branca dispara ferrões paralisantes. Ela menciona o quão fascinante é, enquanto ele olha para ela pensando como ela é na verdade mais fascinante. Ele se lembra de como ela estava nervosa há um momento e agora parece tão animada. Ele então se lembra de como ela disse que tem outra habilidade, a de poder ver o futuro de pessoas importantes. Ele começa a se perguntar quem são essas pessoas importantes que Gisele estava pensando e como ela determina a importância deles, também como Wayne está incluído nisso. Ele pergunta a ela o que ela sabe sobre Wayne e por que ela disse que queria trabalhar para Wayne, enquanto as borboletas começam a sair. Ela fica em silêncio. Então ela diz que é porque ele é o cara mais forte de todos os vilões. Hal menciona como isso é verdade. Gisele então diz a Hal que da próxima vez que ele encontrar seu líder, certifique-se de dizer a ele que Gisele disse que ele é o mais forte. Ela diz a Hal que ficaria mais grata a ele se conseguisse um emprego para ela. Hal se pergunta qual é a dessa conversa toda sobre líder. Ele pergunta por que ela continua chamando Wayne de vilão, ao que ela diz para deixar isso de fora da conversa. Claro, ele pergunta se ela realmente quer trabalhar para Wayne, ao que ela diz que prefere a cauda de um dragão do que a cabeça de uma cobra. Também seria bom conseguir um emprego em uma grande empresa. Ele então menciona como ela disse que queria ser a provadora de veneno para o chefe dele. Ele diz a ela que mesmo que ela organize o veneno em uma mesa, só ela pode distinguir o gosto, então como ela o ajudará a evitar comê-lo. Ela diz a Hal que pode simplesmente experimentar o que Wayne quiser comer primeiro e ver como vai. Muito parecido com uma dama da corte. Ela nota como ele pode não entender o que ela quer dizer com dama da corte antes de dizer que podem falar com ela. Ele diz a ela que no final significaria que ela estaria com Wayne o dia todo, antes de dizer que é por isso que não está inclinado a ajudá-la com isso. Ele começa a se afastar, dizendo a ela para verificar a loja ou algo assim agora, e que ele lhe dará um salário mensal. Ela sorri ao som do dinheiro e grita que sim. Ele então diz a ela que isso acontecerá assim que ela for uma funcionária oficial. Apesar disso, ela concorda dizendo ok para o chefe e agradecendo a ele. Ela se aproxima dele enquanto ele a olha confuso. Ela então se coloca de pé bem na frente dele, sem dizer uma palavra. Enquanto ele a observa, nota como a atmosfera mudou drasticamente. Ele pensa que pode haver um propósito diferente com tudo isso, talvez ela quisesse se aproximar de Wayne agindo tola e depois tentar um assassinato ou algo assim. Ele percebe como isso pode ser o caso, e suas mãos começam a se mover. Ela chama pelo chefe enquanto as borboletas de antes começam a aparecer. Ela grita dizendo que aprendeu que um contrato de trabalho envolve negociação entre o trabalho e a gestão. Ela menciona como isso é sobre deixar um contrato credível antes que haja futuras disputas. Ele a olha sem palavras enquanto ela diz que o período de experiência e o salário são ambas questões que requerem negociação e exige que ele pegue uma caneta. Ela então se agita em sua mesa, jogando coisas de lado para procurar uma caneta, o que faz o protagonista masculino sorrir novamente. Ele ri mais uma vez, pensando em Gisele Royans e como, intencionalmente ou não, essa convocação foi a melhor coisa que ela já fez. Nossa protagonista feminina olha para ele perplexa enquanto ele pensa em como esse tipo de entretenimento deve ser mantido ao seu lado e observado. É posteriormente notado que, depois de tudo isso, Hal realmente passaria a visitá-la mais descontraído. Agora ela tem muito mais tempo livre e pode dar passeios ocasionais pelos becos. É observado que tecnicamente há um supervisor agora, mas ela gosta disso porque são as borboletas.
Ela pensa sobre como isso, na verdade, é mais confortável agora e que, dando passeios com as borboletas, ela pode deixar claro para Hal que agora não tem a intenção de fugir. Ela então olha para cima ao som de algo que entra, chamando a Giselle maluca. Ela o recebe e menciona como não tem mais uma posição temporária e está agora em um período de experiência. Ela pergunta se ele entende isso antes de dizer para se referir a ela como Giselle. A isso, Ten diz que ela ficou ainda mais insana em apenas alguns dias. Ela pensa que, independentemente do que ele diz, ela conseguiu preparar um contrato de trabalho oficial. O período de experiência e a transição para uma posição regular agora foram claramente definidos. Agora, se Hal a entregar para os guardas ou usá-la em um experimento, ela pode interpretar isso como quebra de contrato. Ela abraça o contrato, observando como isso não apenas assegura seu emprego, mas também uma garantia de sua longevidade. Ten então diz que veio aqui comprar algo hoje também, dizendo que precisa de uma boneca amaldiçoada. Ela concorda com isso, mas que não a trará para ele, então ele terá que pegá-la. Ten menciona como havia um ditado de que se você tocar em uma boneca amaldiçoada, você será amaldiçoado. Quando Giselle ouve isso, nota como Ten tem coragem fraca para alguém que tenta ser um feiticeiro das trevas. Ela então diz a Ten que este palácio só vende itens amaldiçoados e não é amaldiçoado em si. A isso, Ten diz tudo bem e diz a Giselle para registrá-lo. Ele acena enquanto se despede depois que ele se foi. Giselle pensa sobre como este lugar agora parece vazio sem Isel. As duas borboletas então aparecem bem diante dela. Ela olha para cima, agora percebendo que elas estiveram com ela o tempo todo, enquanto senta e as encara. Ela pensa novamente em como são verdadeiramente bonitas. Ela pensa sobre como a magia negra que se agarrou ao dedo de Hal deve ser usada em magia negra. Ela se lembra de como as sombras negras que ele usou nos assassinos tinham uma sensação mais brilhante. Ela então se pergunta se a magia de Hal é tão esplêndida quanto sua aparência, quando de repente um barulho é ouvido. Ela pensa sobre como há um novo convidado já. Ela começa a dizer bem-vindo, mas para quando alguém bate na mesa e grita o que diabos. O cara na frente dela parece irritado enquanto menciona como Hal trouxe uma prisioneira. Giselle olha para cima, perguntando-se qual é toda essa comoção. O cara na frente dela pergunta se foi Hal quem a trouxe para este balcão da loja geral. Ela menciona como não sabe muito sobre as outras partes, mas é verdade que ela conseguiu um emprego aqui. O cara então diz que este balcão era originalmente destinado a ele, o que deixa a nossa protagonista feminina atônita, perguntando-se se já havia um candidato designado para o cargo de caixa. Ela se pergunta o que diabos está acontecendo nesta loja. O homem então grita dizendo que gostaria de encontrar Hal e pergunta onde ele está. Giselle diz que o chefe não vai para onde ela quer e que ele é uma pessoa ocupada, então será difícil encontrá-lo. Ela pede a ele para deixar suas informações de contato para que ela possa repassar. Ele zomba dela, perguntando se ela quer que ele confie em uma prisioneira. A isso, ela menciona como ele pode chamar um escravo e menciona como o que ele disse foi um pouco demais. Vemos então Ten entrar perguntando o que está acontecendo, pois houve muito barulho. O outro cara então corre. Fora da loja, ele sai dizendo que voltará e para ela apenas esperar e ver. A porta atrás dos dois é fechada com força, enquanto Giselle se pergunta o que está realmente acontecendo ao seu redor. Mais tarde, a vemos sentada do lado de fora observando as pessoas passando pela vila. Ela pensa sobre a ilusão mágica presente ali e que deveria ser seguro aproveitar a paisagem. Ela lembra como seu cartaz de procurada está por toda parte, então não pode vagar livremente, mas ficar apenas na loja é sufocante. Ela se pergunta se seria seguro continuar trabalhando como funcionária de uma loja de conveniência assim. Após uma cuidadosa consideração, estar nesta história é como desempenhar um papel, e se ela estiver presa aqui, é improvável que interaja com os personagens principais. Hal já disse que não pretende apresentá-la a Wayne, então é improvável que ela se envolva com os antagonistas. Ela também pensa se é realmente seguro na loja geral, considerando o convidado anterior. Decide perguntar a Hal por outra boneca como Isel e a deixa no balcão. Em seguida, vemos as duas borboletas de antes aparecerem e parecerem muito frenéticas. Ela pergunta o que querem dizer a ela, se é sobre o Mago Negro, e depois pergunta se são um casal. As borboletas parecem irritadas com seu comentário, começando a se mover mais freneticamente. Ela se pergunta se é isso que estão tentando dizer e se deve ir para o beco. Pergunta por quê, especialmente porque ninguém pode vê-las de fora devido à magia ilusória. Em seguida, vemos um grupo de guardas e um homem que realmente não parece um NPC. Ele olha e parece notar algo, revelando um rosto silencioso. Continua olhando para o beco, que supostamente está completamente escuro, enquanto Giselle observa os guardas de sua cadeira, notando como um deles é muito grande.
Ela se pergunta se esse é o chefe dos guardas, que saiu usando uma armadura de malha e tem olhos dourados brilhantes e claros. Parece irreal, quase como uma noite de um romance, muito parecido com o protagonista do livro A Maçã Envenenada como Dylan. Ela então reflete por um momento e diz para esperar um minuto, seus olhos se arregalando ao perceber que isso é claramente ele, Dylan. Ela se pergunta por que diabos Dylan está aqui. Ele olha para algo sem dizer uma palavra, enquanto todas as borboletas e a protagonista feminina estão frenéticas. Ela sai correndo com sua cadeira, gritando não, não, não. Ela observa como ele penetrou na magia ilusória e, além disso, Dylan é capaz de ver a essência também. Ela segura sua banqueta, notando como a magia ilusória não o impede facilmente. Então, ela abre a porta da loja antes de trancá-la com todas as correntes que pode encontrar. Vemos que o exterior da loja está completamente deserto. Ela se senta atrás do balcão, se escondendo, perguntando por que Dylan está na vila e como, na história original, após a morte de Giselle, ele deveria voltar para a propriedade. Ela se pergunta se isso significa que, como sua execução não foi tratada adequadamente, a história saiu dos trilhos. Ela nota como se encontrasse Dylan agora, provavelmente seria entregue aos guardas e executada imediatamente. Cobrindo a boca, ela diz a uma das borboletas para chamar seu mestre, pois isso é uma emergência. Ouvimos um barulho vindo de fora enquanto Giselle continua sentada, nervosa, com as mãos cobrindo a boca. As coisas ficam mais escuras e mais escuras. É então que as coisas parecem ficar silenciosas. Ela solta as mãos, respirando fundo, e parece aliviar um pouco a tensão. Ela pensa sobre como não morreu, Dylan não retornou à propriedade. Então, eles vão procurar por ela aqui até encontrá-la. Ela balança a cabeça, dizendo que isso é autoimportância demais para ela. Honestamente, ela é apenas uma antagonista menor, afinal. Então, é realmente necessário persegui-la implacavelmente assim? Ela lembra como Giselle era na verdade a ameaça mais imediata à vida da protagonista feminina e de repente se sente aterrorizada novamente. Ela respira fundo depois de ter se levantado. Ela se pergunta se aquele cara realmente era Dylan, ou se poderia ter sido apenas algum cliente vilão. Ela se pergunta se ficou assustada sem motivo e correu para longe. Vemos o sol brilhando na vila enquanto Giselle agora põe a cabeça para fora da porta. Ela olha nervosamente para fora enquanto o cara de antes está de volta, perguntando se ela trancou a porta. Ela diz a ele que foi devido a coisas acontecendo. Ela então lembra totalmente desse cara como o estranho cliente da última vez. Ela pergunta o que está acontecendo, já que já disse a ele da última vez que estava empregada e assinou documentos, então ele não pode dispensá-la. Ele diz que entende e só quer entregar algo para o Sr. Hall hoje. Então, onde ele está? Ela pensa sobre o quão surpreendentemente obediente esse cara é, dizendo a ele que não tem certeza e que gostaria de ver Hal agora mesmo, mas não teve a chance de encontrá-lo. Ela olha para trás, pensando em como ele ainda envia mantimentos, então parece não ter se esquecido dela. Ela se pergunta para onde ele está indo e voltando. O outro cara então pergunta se ela gostaria de ajuda para mover alguns itens, pois estão em uma carruagem e são muito grandes para entrar neste beco. Ela se pergunta se a carga realmente é tão pesada antes de perguntar se a carruagem está nas ruas. Ele diz que sim, como já cobriu este beco, precisarão descarregar rapidamente e mover a bagagem. Ela pensa sobre como realmente não quer estar nas ruas agora e pergunta se ele pode fazer isso sozinho. Ele diz que não tem tempo e precisa entregar em outro lugar também. Ele menciona como, se ela continuar assim, dirá a Hal que ela foi desobediente. Isso estressa Giselle, que pensa sobre como a avaliação durante o período de experiência é muito importante. Ela é vista indo com o cara, pensando em como precisam se mover rapidamente e estacionar bem de volta dentro da loja geral. Ela nota como a carruagem certamente está bloqueando o beco e que, com isso, o que está dentro do beco não deve ser visível. Ela se pergunta sobre os guardas antes de ver que parece não haver nenhum. O outro cara então diz a ela que estará lá embaixo para receber e que ela precisa subir na carruagem e passar a bagagem para ele. Ela pergunta por que precisa subir, já que o entregador deveria estar se esforçando mais. Ele pergunta se ela pode segurá-la por baixo, já que pode cair e quebrar no chão. Ela coloca o capuz pensando em como realmente não deseja subir. Ela então abre as persianas da carruagem, vê algumas caixas e se pergunta qual é. Ele diz que é a caixa no fundo e a aponta para ela. Ela então nota um nome na caixa e pergunta se é essa, estendendo a mão. Alguém então diz para ela parar de se mexer e mostra sua lâmina. Dylan, de antes, está agora bem atrás da nossa protagonista feminina azul. Seus olhos se viram ligeiramente para dar uma olhada enquanto internamente ela grita que isso é Dylan.
O garoto então diz que Dylan deve lhe dar a recompensa prometida e não se esquecer de limpar seu registro criminal também. Para isso, Dylan diz que, como ajudou a capturar esse criminoso, levará isso em consideração. Gisele olha furiosa para o garoto e se pergunta se ele realmente a colocou na mira de Dylan. Dylan então grita para alguém mover o cara na frente da carruagem, depois prepara o cavalo. Gisele cai de volta em algumas caixas, enquanto a carruagem agora parece se mover, enquanto ela luta para se recompor. Dylan continua mostrando sua lâmina para ela. Ela diz para ele esperar e que deve haver um mal-entendido. Ela pede a ele para guardar a lâmina primeiro, e então grita, dizendo para ele não se aproximar mais. Pergunta se é aceitável intimidar pessoas inocentes como ela. Ele pede para ela repetir isso, então a chama pelo nome e pergunta se ela ainda está afirmando ser inocente. Nossa protagonista feminina menciona como frequentemente ouve as pessoas dizerem que ela se parece com Gisele, então deve ter havido algum engano. Dylan a olha de volta silenciosamente com desprezo em seu rosto. Ela pensa como isso não está funcionando antes de perguntar para onde estão indo. Dylan então diz que sua atuação melhorou, diz que já sabe que ela aceitou uma existência maligna, o que a confunde. Ela se pergunta o que ele quer dizer com malévolo e lembra como isso foi dito. Que ele pode ver a essência, então aquilo deve ter sido uma mentira. Ela então fala, dizendo que não é má e obviamente tem uma alma boa. Ela diz a ele que pegou a pessoa errada enquanto ele fica em silêncio. Ele pergunta se isso é um efeito colateral do álcool ou se ela foi consumida por um demônio. Ele então diz que não importa de qualquer maneira, pois ela morrerá. Ela olha para ele pensando que ele deve ter uma personalidade dupla, lembrando o quão doce e gentil ele era com a heroína. Ela nota como agora ele parece um maníaco que não consegue se comunicar. Então, pergunta se está sendo levada para o local de execução, ao que Dylan diz que a primeira coisa a fazer é destruir o demônio que ela aceitou. Ela pergunta o que diabos ele está falando antes que uma ideia pareça ter cruzado sua mente. Ela lembra que havia uma história semelhante a essa em A Maçã Envenenada. Era sobre punir alguém que havia feito um acordo com o demônio, que foi queimado com magia branca, o oposto completo da magia negra. Gisele então fala e questiona o que Dylan quer dizer com demônio, apontando e dizendo que ele mesmo é um. Parece que ele fica atordoado com isso, enquanto ela diz para ele apenas perguntar a qualquer pessoa que passar. Ela pergunta se uma pessoa inocente como ela, que está sendo ameaçada, parece um demônio, ou se alguém que atrai pessoas que vivem vidas tranquilas e depois tenta queimá-las é o demônio. Ele chama tudo isso de absurdo enquanto ela diz para olhar para a essência. Pergunta se uma maldita essência não pode reconhecer mais pessoas boas. Parece que isso atingiu um nervo. Ele pergunta o que ela está dizendo enquanto a agarra. Ela luta enquanto ele grita com ela. Pergunta como ela sabe de suas habilidades. Diz a ela para responder e pergunta quem passou a informação para ela. Em sua mente, ela se pergunta como pode responder a essa cabeça dura enquanto ele está fazendo isso. Então, ela se pergunta se é assim que tudo vai acabar. Nota como, se isso for realmente o fim, ela atormentará esse cara como um fantasma. Ela o chama de protagonista masculino demoníaco enquanto ele a segura. Então, uma luz verde começa a aparecer. O homem a olha surpreso por um momento. Então, vemos atrás dele que duas borboletas agora aparecem e voam sobre ele. Ele cobre o nariz ao notar esse pó que cheira. Ele recua e solta a protagonista feminina de seu aperto no chão. Olha irritado para as duas borboletas que voam sobre sua cabeça. Menciona como esse truque é astuto antes de cortar diretamente a borboleta vermelha. Nossa protagonista feminina olha horrorizada enquanto os fragmentos de sua borboleta começam a se dispersar. Então, ele se aproxima dela e diz que acabou. Chama por Gisele enquanto uma luz roxa começa a aparecer. Ele olha para ver um círculo mágico roxo enquanto pergunta o que mais ela fez. O círculo mágico começa a criar uma substância semelhante a sombras entre os dois personagens. A energia roxa então se move em direção ao protagonista masculino Dylan. Ele protege o ataque com sua espada antes de começar a girar em algo. Então, vem atrás de Dylan novamente enquanto ele pensa nisso. Ele se protege com sua espada do segundo ataque, mas um círculo mágico então aparece bem atrás dele também. Alguma substância roxa então se eleva bem atrás dele. Ele é então agarrado completamente pela energia escura. É segurado no ar enquanto grita antes de ser lançado para fora da carruagem. Gisele assiste a isso enquanto o pano voa com Dylan. Ela o vê deitado no chão, com um olhar de horror em seu rosto. Então, vemos que alguém está bem atrás dela. Ele a chama, perguntando se ela realmente vai ficar parada ali enquanto ela rolará da mesma maneira. Então, ela tem um soluço grande enquanto a carruagem continua a se mover para frente.
Sua parte de trás então se inclina para um certo protagonista masculino bonito. Ela vira a cabeça olhando para cima. Então, ela chama pelo chefe, que tem uma expressão sem emoção em seu rosto. Ele a encara sem dizer uma palavra. Ela diz a ele que não estava tentando fugir desta vez, ao que ele diz que sabe que ela parece triste. Ela diz a ele que não matou a borboleta, ao que ele diz que sabe disso também. Seus olhos a olham enquanto ele ainda não fala muito. Seus pés se movem mais perto enquanto ele diz a ela também para se perguntar o que é. Ele tira o capuz de cima da cabeça dela e diz a ela que há algo que ela precisa contar. Ela se pergunta o que ele quer dizer com algo a dizer. Ela então diz a ele que lamenta por ter saído da loja, o que o faz encará-la sem expressão. Ela tem uma ideia e agradece por tê-la salvo, o que traz um sorriso ao rosto do protagonista masculino. Ela menciona como foram as borboletas que a salvaram antes do chefe chegar. Ela diz que deveria agradecer primeiro às borboletas. Ele move a cabeça para longe, dizendo que essas borboletas são seus servos. Ela pergunta se o chefe as ordenou a protegê-la, ao que ele diz que não. Gisele então pensa sobre como as borboletas ajudaram por conta própria e se pergunta como ele pode tirar delas a gratidão que merecem. Hal diz que pode claramente ver o que ela está pensando e pergunta se ela sabe o quanto a distorção mágica é difícil para objetos em movimento. Ela agradece muito por sua preciosa ajuda de maneira sarcástica. Ela pergunta se as borboletas ainda estão vivas após serem cortadas pela espada, já que são seus servos. Ele pergunta o que ela acha e menciona que as colocou para vigiá-la por 1 hora, e ela as matou. Ela grita dizendo que foi Dylan e não ela, e pergunta se as borboletas estão bem, olhando para elas agora. Ela nota como tudo parece bem. Ela se lembra de como o chefe apareceu depois que as borboletas foram retiradas e se pergunta se ele recebe um sinal quando as borboletas são mortas. Ela então se lembra de Dylan e pergunta ao chefe se o cara de antes ainda está vivo. Ela se lembra de como ele caiu de um veículo em movimento e se pergunta o que aconteceria se o protagonista principal da história saísse assim. Ele pergunta por que ela quer saber e se ela quer salvá-lo ou algo assim. Ela diz que não e menciona como outra pessoa é supostamente quem vai matar Dylan, não Hal. Há um personagem sombrio que fará isso. Ele pergunta se é realmente assim e depois menciona como Gisele está falando como uma estranha. Ele diz que ouviu dizer que ela fez um grande escândalo no dia em que Dylan se machucou e que sabe que foi um grande amor. Ela olha para a expressão de Hal pensando que ele está zombando dela novamente. Ela tem certeza de que, no fundo, ele ainda acha que ela não é a verdadeira Gisele e que ele não deveria trazer propositalmente histórias antigas como essa. Ela então se lembra do que Gisele fez a Dylan no romance. Ela tinha uma obsessão unilateral por ele e o chamava de querido ou algo assim. Nossa protagonista feminina sente nojo com esse pensamento. Então, ela começa a agir, dizendo o que Hal quer dizer com ela ter deixado ele para trás, já que ainda não pode aceitar nenhum arranhão em Dylan. Ela tem medo de que ele esteja machucado e isso partiria seu coração. Hal parece não estar nada impressionado antes de dizer a ela que deveriam voltar. Ela se pergunta o que está acontecendo com ele de repente.